E aí, pessoal, tudo bem? Professor Antônio aí trazendo mais algumas questões para o concurso da Petrobras. Dessa vez, pessoal, eu vou começar uma série de questões aí, todas separadas por disciplina. Então a gente vai começar com metrologia, com duas questões que caíram para o cargo de técnico manutenção júnior, área mecânica, né? Questões aí do ano de 2010, tá? As questões de metrologia, pessoal, elas se dividem basicamente em dois grandes grupos. As questões de interpretação de instrumentos de medição, tá? Que aí no caso vai cair paquímetro, relógio comparador, goniômetro, tá? Esses basicamente micrômetro, esses quatro instrumentos basicamente são os que sempre caem nas provas da Petrobras. E também a questão de ajustes e tolerância, que também é outra área da metrologia aí, que cai bastante nas provas da Petrobras, tá? Então vamos lá, gente, rapidamente aí para a questão que eu trouxe aí para vocês. Uma questão aí de paquímetro, né? Leitura em polegada. Então vamos lá. Um paquímetro foi utilizado para medir o comprimento de uma peça cilíndrica, conforme ilustrado na figura acima. Bom, a figura é essa, né? Qual é em polegadas, né? Ele colocou o termo em inglês polegadas aqui, a leitura indicada. Bom, as alternativas nós temos aqui. Vamos diretamente para a resolução dessa questão aí, que eu achei até uma resolução até fácil, tá? Basta um pouco de treino, tá, pessoal, para a gente descobrir. Primeira coisa que vocês têm que fazer, identificar o zero, que é a referência da escala móvel do paquímetro, tá? Do nônio. Então, o zero da escala móvel do paquímetro, em leitura em polegadas, ele fica aqui na parte superior, tá vendo aqui, pessoal? Então é aqui que a gente vai executar a leitura, tá? Depois, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que contar a quantidade de riscos que está dentro de um intervalo de uma polegada. Gente, o intervalo de uma polegada, ele compreende exatamente 16 riscos, ou seja, 16 frações de uma polegada. Então, o que o camarada fez quando inventou esse instrumento? Ele pegou uma polegada e dividiu em 16 riscos. Aí eu pergunto para vocês, o zero do nônio, ele parou, considerando que ele movimentou na direção, tá vendo? Ó, nessa direção, da esquerda para a direita. Ele parou depois de qual risco? Pessoal, se vocês olharem bem para a figura, ele parou depois do 12º risco, tá? Então a gente tem uma fração de 12 por 16. Por quê? Porque ele parou depois do 12º risco. Isso dentro de uma polegada inteira, correto? Não passou de uma polegada, então essa alternativa E está incorreta, porque não passou 2 polegadas, tá bom? Bom, pessoal, então essa é a primeira etapa para a leitura do paquímetro em polegadas. Segunda etapa, você tem que ver aqui, ó, qual é a coincidência desse risco da escala móvel com a escala fixa. Qual é o risco que está coincidente? Gente, se vocês prestarem bem atenção, o risco coincidente que está aqui é o terceiro, ó, tá vendo? Ó? É o terceiro risco. Eu estou olhando para a escala móvel. Olha aqui, ó, um risco antes do 4, tá vendo aqui, pessoal? Ó, é o terceiro risco. Então, por isso que a coincidência está no terceiro risco em uma divisão de 128 partes. Por isso que eu estou anotando aqui, ó, 3 por 128. Bom, então, recapitulando. Por que nós temos 12 riscos em 16? Porque o zero ultrapassou o 12º risco. Segundo, por que a leitura da coincidência deu 3,128? Porque o risco, o terceiro risco aqui, ele está coincidindo tanto embaixo quanto em cima, na escala móvel e na escala fixa, em 128 partes. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que somar essas duas frações. E para somar essas duas frações, você pode escolher tanto o mínimo múltiplo comum, ou a estratégia mais fácil que eu vou explicar aqui. Você vai pegar a parcela 2,16, que você leu na primeira etapa, vai somar com 3,128 na segunda etapa, e aí, pessoal, olha o que você vai fazer. Você vai multiplicar sempre, essa multiplicação é sempre, por 8 embaixo e em cima, na primeira fração, tá? Por que isso, pessoal? Porque o seu objetivo é deixar a fração igual a 128 partes. E é isso que vai acontecer. Você vai pegar
8 vezes 12 vai dar 96, e 16 vezes 8 vai dar 128. Essa segunda fração vocês têm que permanecer inalterada, vocês não podem mexer nela, tá? Olha o que vai resultar, 96, 128, mais 3, 128, o que vai dar a alternativa D, 99, 128 avos de polegada. Gente, espero que vocês tenham entendido aí claramente essas etapas que eu segui. Existem inúmeros vídeos aí no YouTube explicando por diversas estratégias, mas a estratégia mais rápida é essa. Multipliquem aqui essa fração por 8, tanto embaixo e em cima, com o objetivo de deixar a fração igual. Aí vocês podem somar. Conserva o denominador e soma o numerador. Então, 96 mais 3, 99, e o 128 permanece inalterado. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima questão. Um relógio comparador com vernier igual a 1/100º de milímetro foi utilizado para medir o desalinhamento máximo de uma roda. Qual é em milímetros a leitura indicada? Gente, uma observação nessa questão. Uma questão assim mal feita, tá? Da prova 34 de 2010. Por que mal feita? Porque não está indicando sentido horário ou anti-horário do relógio principal e do relógio secundário. O relógio principal, pessoal, é esse reloginho pequeno aqui no meio, que muita gente costuma chamar de contador de voltas, tá? Esse relógio pequeno aqui, o contador de voltas, cada número aqui que ele ultrapassa esse ponteiro representa 1 milímetro, tá? Então, se o ponteiro está entre o 8 e o 9, um possível candidato aqui para essas respostas seriam as alternativas A, B e C, tá? Então, descartem de cara já a alternativa D e E, porque esse instrumento não possui a capacidade para medir 53 milímetros em uma paulada só, tá? Então, o que está indicando aqui é que o ponteiro está entre o 8 e o 9, tá? Quer dizer, vai estar indicando uma medida entre 8 e 9 milímetros, que contempla as alternativas A, B ou C, correto? Outra coisa, pessoal, cada risquinho aqui no relógio secundário, tá vendo? Ó, no ponteiro maior, representa 1/100º de milímetro. Ou seja, o que o camarada fez quando ele inventou esse instrumento? Ele pegou todo esse relógio e dividiu em 100 partes. Por isso que aqui é 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05. Tá vendo que o sentido do relógio está dando a entender que ele veio no sentido horário? Quer dizer que ele parou aqui, ó, depois do 51, 52, 53. Ou seja, ele parou depois do 0,53. Então já podemos concluir imediatamente que essa leitura é 8,53 milímetros, tá? E a resolução desse instrumento é em centésimos de milímetro. Então, as alternativas B e C estão incorretas, porque elas indicam uma precisão milesimal, em milésimos de milímetro. E isso não acontece neste instrumento. Este instrumento ele tem uma precisão de centésimos de milímetro. Então, a alternativa correta aqui, pessoal, é a alternativa A. Tá? Eu até coloquei uma simulação aqui para a gente comentar, mas depois eu acabei esquecendo. Então, leitura desse instrumento, 8,53, com resolução, ou seja, faixa de medição entre 0,01 milímetros, que representa 1/100º. Gente, espero que vocês tenham gostado aí dessas duas questões, e na próxima série a gente vai falar de resistência dos materiais, ok? Aguardo vocês, deixem um comentário aí, e não se esqueçam de se inscrever nos nossos vídeos, e visitar o nosso site e fazer a inscrição no nosso site. Beleza, pessoal? Até a próxima!